Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. E hoje vamos falar sobre eleições 2022 aqui no Política Cruzada, porque começou já na terça-feira passada a campanha eleitoral. E na próxima semana começa também o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Os detalhes na reportagem de Vinícius Lemos. São 45 dias de campanha eleitoral, época de comícios, caminhadas, carreatas, muitos adesivos, panfletos e folhetos dos candidatos. No rádio e na televisão, a propaganda começa um pouco mais tarde, só depois do dia 26 de agosto. A partir desta terça-feira, no entanto, o eleitor vai ver pelas ruas e nas redes sociais os números dos candidatos e as propostas deles. É quando a lei autoriza o pedido de voto. Apesar de ter muita gente que torce o nariz para a propaganda eleitoral, tem também eleitor que acompanha tudo de perto para decidir em quem pretende votar. Com certeza. A questão política é bastante importante, influencia nosso presente, nosso futuro. Então, todo cidadão é responsável por essa construção do nosso futuro, então ele deve estar atento a tudo que está surgindo aí. Eu acompanho mesmo pela televisão, assim, o que fala, sabe? Ficar por dentro da política, né? Pode não parecer, mas o período da campanha eleitoral é curto para convencer o eleitorado. A avaliação é de quem trabalha com a publicidade de partidos políticos e candidatos. Nesse ano, votamos para as cadeiras de presidente, governador e os vices, além dos deputados federal, estadual e para senador. O período de 45 dias ele é muito restrito para construir tudo isso, sobretudo em questões tão importantes para o país, para o Estado, para as nossas regiões. Orienta para que os nossos candidatos, para que as pessoas façam a conclusão desse trabalho de construção de reputação, formação de grupos, de alianças, mas agora pedindo votos de fato, podendo fazer aquilo que a legislação autoriza. Apesar de ter mudado com o passar dos anos, a legislação eleitoral também impõe muitas regras durante o período da campanha. Por exemplo, sobre os adesivos, é permitido o uso em carros, motocicletas e também nas janelas residenciais, mas com tamanho de 0,5 metro quadrado no máximo. Não pode haver distribuição de brindes de maneira nenhuma, nem veiculação de propaganda em outdoor ou mesmo telemarketing. Comícios podem acontecer também, mas sem shows. Mas para além de qualquer regra, para além de qualquer partido ou mesmo ideologia, o que mais preocupa em 2022, nas eleições desse ano, são as notícias falsas, as populares fake news. Isso vale para quem faz o marketing nas campanhas, para quem analisa toda a campanha em 2022 e, claro, para os tribunais eleitorais e também o Ministério Público. Para esse analista político, com esse tempo tão curto de campanha oficial, uma notícia falsa pode ser difícil de ser desmentida. Porque você imagina, por exemplo, uma fake news que viralize próximo ao pleito. É muito difícil você conseguir demover o eleitor, ou pelo menos contar para o eleitor que aquilo é uma fake news. E na prática a gente sabe que boa parte dos eleitores não estão muito interessados por política. Então muita gente sequer vai atrás de saber se aquela informação é realmente verdadeira. Sendo mais curta e com muitas restrições, as campanhas buscam evitar excessos, serem mais igualitárias entre os candidatos e, principalmente, serem informativas e propositivas. Em um ambiente polarizado, a campanha pode até mesmo afastar quem busca proposta entre os candidatos. Nesse sentido, a gente vê que esse debate antagônico ele está contaminado, ele está agressivo e afasta o eleitor, que a gente chama de eleitor médio, que agora está se interessando pelas propostas, de às vezes se interessar até por aquilo que é realmente crítico para o futuro do país. Muito obrigado, Vinícius. E aqui conosco no estúdio do Política Cruzada eu estou recebendo o Dr. Marco Aurélio Nogueira, que é um dos promotores eleitorais aqui de Uberlândia, responsáveis por esse trabalho de fiscalização, fiscalizar a legislação eleitoral nesse período. Muito bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo. À sua disposição. Bom, a gente viu aí na reportagem, a campanha eleitoral já deu start
no dia 16, doutor Marco Aurélio, e os partidos políticos e os candidatos, evidentemente, já estavam ávidos por isso, porque nós tivemos uma mudança recente na legislação que criou essa figura da pré-campanha, o pré-candidato. Isso acabou encurtando o período da campanha eleitoral. Antes a gente tinha 3 meses, agora metade disso, 45, pouco mais de 45, quase 50 dias. Quer dizer, do ponto de vista do Ministério Público, e a propaganda mais curta, ela é mais prejudicial, ela é menos prejudicial para o eleitor? Qual que é a leitura do senhor? Danilo, sem dúvida alguma, ela é extremamente prejudicial. Porque, na verdade, o Congresso Nacional, a gente vem monitorando com um grupo de estudos de direito eleitoral da UFO, do IMEPAC Araguari, o Congresso Nacional, ao encurtar, ele ouviu, aspas, a voz da sociedade. A sociedade se dizia enfadada, né? A propaganda não nos atinge, ela nos causa grande perplexidade, a gente desliga a TV, é uma hora do Brasil, né? E aí o que vai acontecer? O Congresso diminui o espaço, o tempo para propaganda eleitoral, e isso favorece quem está eleito, né? Quem está no poder. Quem é mais conhecido. Que vai estar na mídia, que vai estar extremamente na mídia. Então, o encurtamento da campanha foi altamente prejudicial à sociedade brasileira. E olha, vai continuar o mesmo sistema. Você vai ver lá um dia para presidente da República e outro dia para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, com espaços pequenos. A pessoa vai se apresentar na TV, né, com muito, em milésimo de segundo. Meu número é tal, mas vote em mim. Tá? E olha só, 45 dias. O estado de Minas Gerais é do tamanho da França. França. O estado da Bahia é do tamanho da Espanha. Então veja, o Brasil é quase que uma Europa ocidental, 8.511.000 km². É impossível alguém se tornar conhecido, né, num país deste tamanho em tão pouco tempo. Então, é ruim para a sociedade brasileira e é ruim para a democracia. E eu falo ruim para a democracia porque uma das funções da promotoria de justiça é exatamente esta, defender o Estado democrático. A nossa profissão nasce com muita mais força na Constituição de 88 diante da proteção do Estado democrático de direito. Então, como eu vou proteger a democracia conhecendo pouco de quem vai? E vamos lá, mais alguns detalhes. Minas Gerais, são 77 deputados estaduais. Desses 77, apenas 4 não vão concorrer à reeleição. Então eu vou ter 73 que estão no poder, nada contra. Já são conhecidos. Já são conhecidos, midiáticos, aparecem, tá, com um bom fundo partidário. Tem uma estrutura. Com bom fundo eleitoral, com uma bela de uma estrutura. É óbvio que ele vai levar vantagem sobre o Joãozinho, lá de Teófilo Otoni, lá de Manhuaçu, que está fazendo um trabalho de bairro. Então, a sociedade brasileira, a sociedade como um todo, acaba sendo extremamente prejudicado por um período eleitoral tão curto, né, tão pequeno, e não vai deixar de ser enfadonho. Para a eleição majoritária, o que nós vamos ter? Uma novidade para a sociedade. Nós vamos ter uma renovação de 1/3 do Senado. As pessoas precisam entender. O Senado representa o Estado, a Câmara representa a sociedade. O Senado vai renovar em 1/3. Ou seja, nós vamos ter 27 novos senadores. Agora saiu, desses 27, os que estão no poder, 14 concorrerão. 13 largarão. Então a gente consegue renovar o Senado um pouco mais. E ninguém fala de Senado. E ninguém fala do que nós vamos... Qual é o destino da sociedade, né? Outras novidades boas, Danilo. Nós atingimos quase 30 mil candidatos no país. Desses quase 30 mil, 1/3 é mulher. Né? São mulheres, tá? Nós atingimos um aumento que se declaram negros, pardos e índios maior, mas ainda não é o suficiente. Nós temos apenas 33% dos candidatos como mulheres, sendo que as mulheres são a maioria
como eleitoras. E os negros também com um pouco percentual. Uma coisa que me choca, já para não cansar o telespectador, é que 20% dos candidatos se declararam milionários. É. Né? Então a gente tem aí 20% desses candidatos que declaram patrimônio acima de 1 milhão, ou de 1 milhão para cima. Então, está fechando um cerco na democracia brasileira perigoso. Qual é esse cerco? A gente vai ter a representatividade cada vez menor e o cidadão, o eleitor, com pouco conhecimento do que se faz um Congresso Nacional. Para se defender o Estado democrático, não é ir para a televisão e gritar, fazer prisões arbitrárias, falar que vai fechar Congresso, abrir Congresso, fechar Supremo. É preciso leis, é preciso regras. E a regra hoje é clara. Nós temos pouco tempo de propaganda e haverá um desgaste nisso. Veja, o doutor Marco Aurélio falou aqui do Senado Federal. Doutor Marco Aurélio, a importância que tem o Senado Federal. Nossa Senhora! É o Senado Federal que tira, por exemplo, um presidente da República num caso de impeachment. Quem julga um presidente da República? E olha, o jogo político tinha que fazer parte da nossa vida. Tinha que fazer parte. Como faz uma série televisiva, como faz uma novela, como faz um jogo de futebol. Quando eu entrei na faculdade, havia um adágio popular muito engraçado, um ditado. Falou assim, antes a gente conhecesse o nome dos 11 ministros do Supremo do que conhecer o nome dos 11 jogadores de futebol da seleção brasileira. Hoje a gente mal sabe quem está na seleção brasileira. Isso tem mudado. E conhece o nome dos ministros do Supremo Tribunal. Quando isso começou a acontecer, nós do Ministério Público ficamos extremamente satisfeitos. A sociedade conhecendo o Poder Judiciário. E há um detalhe que a sociedade precisa saber. O Poder Judiciário é uma instituição sólida que garante a democracia. Há uma outra questão muito interessante. Eu posso não concordar com a sentença, mas eu tenho que acatar, sob pena de ter uma punição por não cumpri-la. Então, o jogo do Estado democrático é esse, e a sociedade precisa participar. Eu sou contra a escolha dos ministros do Supremo. Ok, os ministros do Supremo são indicados pelo presidente da República, não é? A gente sabe disso, as vagas são preenchidas pelo presidente da República. Qual o candidato que está propondo um sistema diferente desse de escolha? Pronto. Sabe? Eu estou implicado com transporte urbano. Estava vindo para cá agora a rodovia em buracos. Rodovias. Certo? Qual candidato está propondo diminuição de fundo partidário ou que fundo partidário seja dedicado à reforma de rodovias? Então, assim, é importante a população brasileira dizer, eu vou às urnas agora no começo de outubro. E eu vou escolher o candidato sério. Porque nós vamos tentar coibir qualquer abuso em relação à eleição. Distribuição de santinhos, sabe, outdoor, é proibido showmício mesmo, não venha com essa. Agora, nós estamos nos alertando para muita coisa aqui em Uberlândia e região. O contato com o Procurador da República Eleitoral está sendo muito dadivoso para nós. E vamos conseguir. Como, por exemplo, os promotores de justiça já estão de olho na relação de outdoor nas regiões. Eu queria deixar uma coisa clara. Compra de votos, abuso do poder econômico, tudo isso nós apuramos na cidade, no local, e encaminhamos para Belo Horizonte. Nós estamos falando de uma eleição federal. Então, compete aos promotores de justiça eleitoral, certo, receberem muitas das vezes a denúncia via Pardal, que agora é um sistema muito interessante, baixa o aplicativo, você tem o Pardalzinho, e ele, se chegar para o juiz já tem o poder de polícia. Ou seja, doutor, tem alguém que colocou numa casa um muro pintado, o juiz fala, apaga agora. Então, o poder de polícia já é direto no juiz, certo? Chegando algo que vá para o Ministério Público, se tratando de abuso do poder econômico, compra de voto, a gente faz a apuração e encaminha para o Procurador da República Eleitoral em Belo Horizonte.
E ele de lá faz a reclamação eleitoral, a denúncia eleitoral. Se tratando de crime, boca de urna, difamação, injúria, calúnia, nós promotores aqui na região temos a atribuição de apurar e denunciar. Então, essa diferenciação é importante que a população entenda. Tá? Esta eleição federal, há uma maior participação da Procuradoria da República. Isso é muito bom, isso é muito sensato, porque o Procurador da República fica mais atento à eleição federal. Isso não vai acontecer na eleição estadual. Tá? Ou na eleição municipal. Aí o promotor da região terá uma maior atribuição na eleição municipal. Mas isso é para daqui 2 anos. Tá? Na atualidade, o Procurador da República já criou um grupo em Belo Horizonte de apuração de irregularidades na propaganda eleitoral. E assim que começar a ser lançado no Pardal, ou vir para nós, a gente já encaminha. Aquilo que chega para o juiz e ele já acha que tem que ser feito, ele faz de imediato, do famoso poder de polícia. Doutor, deixa eu botar o Vitor Fernandes nessa conversa nossa aqui, porque na terça-feira também teve a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O Vitor fez um compilado aí das declarações do ministro, a gente vai ver agora. Oi, Vitor, bom dia para você. Bom dia, Danilo. Realmente, esse foi o assunto da semana, um momento emblemático do cenário político atual. Frente a frente, Lula e Bolsonaro. Lado a lado, Alexandre de Moraes e o presidente da República. Tudo isso no primeiro dia da campanha eleitoral deste ano. A posse de Alexandre de Moraes, na última terça-feira, acabou representando um grande ato institucional de defesa da democracia. A presença de diversas autoridades, ministros de Estado, ministros do STF e das Cortes Superiores, governadores e outras figuras importantes, acabou chancelando a importância da justiça eleitoral para a democracia brasileira. Moraes tomou posse como presidente e o ministro Ricardo Lewandowski assumiu a vice-presidência do TSE. Eles serão os responsáveis por conduzir as eleições gerais deste ano. O primeiro turno será no dia 2 de outubro e o segundo no dia 30, também de outubro. No discurso de posse, Moraes afirmou que o judiciário vai evitar interferir no processo eleitoral, mas estará atento a possíveis abusos. Essa livre circulação visa a fortalecer o Estado democrático de direito e a democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima. Alexandre de Moraes e Bolsonaro se cumprimentaram rapidamente ao início e ao fim da solenidade. Os dois chegaram até mesmo a trocar cochichos na cerimônia. Mesmo não tendo citado o presidente em sua fala, Moraes fez um discurso duro e não economizou nas críticas ao discursar. O novo presidente do TSE lembrou que o Brasil é a única democracia do mundo que apura e divulga resultados de eleições no mesmo dia, o que para ele é motivo de orgulho nacional. Alexandre de Moraes foi aplaudido de pé neste momento. A exceção dos aplausos foi de Jair Bolsonaro, que permaneceu imóvel. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. O novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, encerrou o discurso de posse exaltando a democracia. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. A cerimônia foi cheia de situações emblemáticas e mostrou alguns detalhes do jogo político que geralmente acontecem nos bastidores. Os ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer, por exemplo, ficaram quase lado a lado no encontro. Recentemente, eles trocaram farpas, com Temer dizendo em entrevista que Dilma era honesta, mas não tinha diálogo com o Congresso. E Dilma afirmando que Temer não engana mais ninguém. Olhando daqui, Danilo, a posse de Alexandre de Moraes foi um prato cheio para quem gosta de política e causou 2 efeitos. Marcou uma posição clara da Justiça Eleitoral, que não vai permitir abusos ou retrocessos nas eleições,
e sacramentou uma posição mais branda da postura do presidente Bolsonaro, que encarou a missão institucional do cargo sem causar nenhum desconforto maior durante a cerimônia. Se durante toda a campanha será assim, só o tempo vai dizer. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Obrigado, Victor. Bom, doutor, a gente viu essa posse aí, foi bastante comentada nessa semana. Engraçado que posse de ministro do TSE nunca foi novidade, nunca foi uma coisa interessante. E hoje foi. E essa do Alexandre de Moraes tornou-se ali o centro das atenções, muito em razão também das declarações do presidente da República em ataque ao sistema eletrônico de votação, etc. e tal. Bom, essa posição do TSE agora, junto à força do Ministério Público Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais dos estados, na sua avaliação, o nosso sistema eleitoral está tranquilo, seguro, o nosso processo de votação está equilibrado? Perfeito. Nosso processo de votação é único no mundo, certo? A gente inventou a jabuticaba, então é maravilhoso. O ministro Alexandre de Moraes, com qualquer diferença que a população tenha ou não em relação a ele deixou claro quais são as vertentes do Tribunal Superior Eleitoral. E ele está certo. Ele diz que em 24 horas o Tribunal Superior Eleitoral terá a condição, se tudo correr bem, de dar o resultado. Então, as vertentes do TSE estão bem estabelecidas. Primeiro, a segurança da urna. O TSE tem deixado claro isso a todo momento, abrindo para as pessoas. Quer conhecer a urna? Veja como funciona. Segundo, fake news. O país vive uma onda de fake news que o TSE, o TRE, a Promotoria Eleitoral quer evitar. Vou dizer, hoje, domingo, de manhãzinha, eu recebi um que falou, olha aqui, ó, eu fui fazer meu título, eu recebi um QR Code, quando eu vou no QR Code, meu celular lê, aparece um número de um candidato. Eu falei, gente, que é isso? Aí eu falei, de onde vem isso? Nós fomos ver, veio lá do Acre a suposta denúncia. Tá? E uma terceira vertente que é muito importante, que o eleitor possa ir à urna sem a pressão, o país está acabando, o país vai fechar. A animosidade que está ocorrendo é o que se quer evitar. Sabe? Inclusive se torna crime. Animosidades contra as Forças Armadas, animosidades colocando as Forças Armadas, as Forças Armadas vão fechar a democracia. Isso não é verdade. Não se quer isso para a nação. Animosidade contra mulheres, animosidades contra cor, contra etnia. Isso tudo está na mão neste momento da população brasileira. Sabe, Danilo, a população precisa ver uma coisa. O preço da carne, o preço do combustível, o transporte, a educação, a saúde, passa pela eleição. Certo? É neste momento que a população tem que falar, em quem eu vou votar? Independente de credo, cor, raça, como eu digo, de crença. Eu sou de direita, eu sou de centro, eu sou de esquerda. Que bom que todos sejam ouvidos. Mas isso é uma história longa que nós vamos viver. Eu tenho plena consciência que o processo democrático brasileiro se realizará no dia 3 e, se precisar, no final do mês, em 27, de outubro, com muita parcimônia. O que competir ao Ministério Público Eleitoral será bem feito. Nós estaremos nas ruas, nós estaremos fiscalizando e, acima de tudo, a gente quer que o eleitor possa expressar a sua vontade, possa dizer o que quer para esse país. É impossível parar para pensar, a urna, ela falseia votos. Ela sai uma zerésima, ela sai uma conferência, representantes partidários estão ao lado da gente, o tal juiz, tá a urna, tá o cartorário, tá os representantes partidários, tá o promotor de justiça ali olhando, vendo, tem a fiscalização constante. Então, o TSE abriu bem. E eu queria deixar claro uma frase do ministro Alexandre de Moraes que tem nos marcado. Ele diz, a liberdade de expressão não pode ser confundida com a liberdade de agressão. Então, tem a sua ideia? Dia da eleição,
põe a sua camiseta de forma silenciosa, sabe? Sem agredir o próximo, vai votar. Ah, o fulano é do partido roxo, eu sou do partido lilás. Que coisa mais bela, sabe? A democracia tem as suas nuances, as suas diferenças. Imagine nesse mundo se todos fôssemos iguais. Inclusive, esse era outro ponto que eu ia perguntar, sobre a propaganda na internet. Né? Há algumas eleições que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, lançam os olhos sobre a propaganda na internet. Em 2018 aconteceram várias situações. A gente viu um movimento da Justiça Eleitoral no sentido de formalizar parcerias, inclusive foi encabeçado pelo ministro Barroso ainda na presidência do TSE, parcerias com plataformas, com mídias sociais. O que pode, o que não pode, dentro dessa perspectiva aí da liberdade de expressão, a manifestação na internet, a declaração de apoio na internet, como é que o eleitor deve se comportar? Da melhor forma possível, sem pensar em agredir o outro, certo? A liberdade de expressão é natural, eu tenho meu WhatsApp, eu tenho um Instagram. Nós fizemos uma reunião provocada pela Procuradoria da República com os representantes das grandes plataformas. E eles nos deixaram claro que também estão preocupados, porque essas grandes plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, o TikTok, mais ou menos, mas essas grandes plataformas, elas tiveram uma experiência na eleição americana muito desastrosa para elas. Tá? E o que elas nos pediram? Elas pediram, olha, assim que vocês detectarem uma propaganda irregular, sabe, faça o pedido judicial que nós vamos retirar do ar, nós vamos retirar da plataforma, nós vamos cancelá-la. Mas é preciso que haja uma definição. Olha, em tal hora foi essa propaganda, ela afeta isso, isso, isso. Porque senão eles recebem do Brasil inteiro reclamações e eles ficam meio perdidos. Então eles pediram objetividade da nossa parte. Certo. Então o eleitor pode ficar tranquilo. Agora, tu te tornas eternamente responsável pelaquilo que cativas e pelaquilo que falas. Sabe? Se colocar lá uma coisa pesada, vai dar difamação, injúria, o pessoal está achando que não tem punição. E tem, severa. Além de poder restringir a liberdade, diminui o seu bolso. Tome cuidado. A gente já está... Olha, um detalhe. Nós estamos no mês de agosto, finalizando agosto, certo? E só agora que a propaganda eleitoral chegou para uma eleição no começo de outubro. Muito pouco. Mas vamos lá, um detalhe muito importante. Do começo do ano até agora, 23 mil inquéritos policiais eleitorais foram abertos pela Polícia Federal. Então, senhoras e senhores telespectadores, nós estamos no Brasil com 23 mil procedimentos, inquéritos, melhor dizendo, na Polícia Federal, abertos pela Polícia Federal, em pleno andamento, certo? Isso é um recorde de apuração. Parabéns à Polícia Federal, que tem nos encaminhado, que tem trabalhado sobremaneira para a apuração de, principalmente, Danilo, fake news. Nossa, fake sabe? News é cruel. É algo que ataca, inclusive, o coração da gente, sabe? Porque todos nós que estamos aqui nessa manhã, nesse domingo, vendo o seu programa, a gente tem alguém que é do candidato A, tem alguém que é do candidato B. Uma plataforma passa uma informação dentro da nossa família e vem lá, meu candidato que está dizendo, a verdade está sendo muito pouco apurada. Então, a nossa ideia é combater esse tipo de situação. O eleitor tem que chegar à urna livre, com a ideia tranquila, sabendo em quem votar. Poxa. E, gente, vamos tomar cuidado com o compartilhamento, né, doutor Marco Aurélio? Olha, recebeu esse exemplo aí do QR Code e tantos outros que a gente tem recebido nesses últimos dias. Recebeu uma coisa, suspeitou, não passa para o outro, não. Para ali, vamos conferir, gente. É tão simples hoje conferir se aquela informação é verdadeira ou não. Não compartilha coisa que você não tenha garantia de que a fonte é confiável, de que aquilo realmente foi apurado, foi checado e que é verdade. Porque senão a gente acaba só comprometendo e dificultando ainda mais. Doutor, eu queria falar um pouquinho dos carros de som. Os carros de som usados pelos candidatos nessas eleições, eles podem circular ou tem restrição? Tem restrição. Tá. Eles vão poder circular
apenas na hora do comício, na carreata, indo, acompanhando e lá no comício. Uma coisa interessante, esses caminhões enormes com som e tudo mais, né, esses trio elétrico, eles não vão poder andar pela cidade fazendo, porque senão vira um verdadeiro show, carreata, show, mício. Então, este caminhão pode estar estacionado na hora do comício e ali ele ser utilizado para o comício. Outra coisa, um elemento muito perigoso. Tome cuidado para não transformar um ônibus, plotar um ônibus com o nome de candidato, porque tem efeito de outdoor. Tem efeito de outdoor. Então tem já decisões do Poder Judiciário de imediato, o juiz apreendendo o ônibus, apreendendo enormes veículos. A gente vai poder plotar atrás. Aquele true lá, aqueles furinhos, né? Atrás do carro, eu vou poder colocar lá o meu candidato, o rosto do meu candidato. E pequenos adesivos de meio metro quadrado, né? Eu conheço gente que coloca em todo o carro. Tem que tomar cuidado para ver se não se torna também um outdoor ambulante. Distribuição de brinde, camiseta... Totalmente proibido. Não pode. Crime eleitoral. Doutor, como que fica a questão da distribuição de panfleto, santinho, adesivo? Autorizado. Esse não tem problema. Sem problema, pode utilizar de forma silenciosa, não se pode cavalete, bandeiras, você pode usar lá, entregar seu santinho e tudo mais. Mas eu quero mais uma vez alertar. Nós vamos fazer uma patrulha na madrugada para tentar evitar a desova de santinhos. A gente tem falado nisso, Danilo, há alguns anos. Você tem feito a cobertura de eleições, né? Você é uma das pessoas que mais entende disso. E a gente, nesses anos todos, precisa dizer, não conseguimos evitar por completo, mas a gente conseguiu multar e diminuir muito. Então, este ano, a gente está pensando em colocar em pontos chaves, né? E com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Federal. Se Deus quiser, a gente consegue diminuir, porque é muito ruim o eleitor chegar e ver aquela bagunça, né? Eu queria pedir para o eleitor, tá? Dentro da minha capacidade intelectual, pequena, porque eu amo a decisão do eleitor. O que ele decidir, está decidido. Mas não pega no chão, não. Se você está indeciso, você vota em branco, vota em nulo, porque o voto branco e voto nulo conta para todos, certo? Conta para todo mundo. Apesar de eu detestar o voto branco e nulo, mas é uma opinião do eleitor. Chegar lá na hora, não sei o número, pegar, é o que está causando essa sujeira na cidade. E sabe quem paga a limpeza? Você. E desvaloriza tanto, né? Eu acho, é tão desrespeitoso com o eleitor. É como se ele assinasse assim, o recibo, assim, eu não dou conta de decidir, não consegui pensar, não quis pensar nisso, vai lá e pega o santinho na porta da sessão eleitoral e entra lá para a urna. Mas enfim, doutor Marco Aurélio, para a gente ir caminhando aqui para o final, caso de denúncias, onde que o eleitor, o cidadão pode denunciar transgressões à propaganda eleitoral, excessos, abusos, pode procurar o Ministério Público? Pode procurar o Ministério Público. Se quiser procurar pessoalmente, a gente toma a termo, a gente chama assim, a reclamação. Mas há, para este ano, o famoso pardal. O Tribunal Superior Eleitoral sabiamente criou um sistema de denúncia via celular. Você baixa o aplicativo ou via computador. Você baixa o aplicativo normal, chamado pardal, e pode fazer direto, porque já é encaminhado direto. Tá? Ou então entrar no site do Ministério Público, MPMG, e vai estar escrito lá, ouvidoria. Você faz a reclamação, pode ser anônima, mas olha, eu vou pedir, né? Tem coisa que chega pra gente que não tem a menor condição. A pessoa precisa demonstrar pra gente um mínimo de irregularidade, né? A gente, como defensor do Estado democrático, é preso ao que determina a lei. E muitas das vezes chega para nós, esses dias teve uma coisa muito interessante. Puseram um outdoor de um candidato, tá? Então, era pré-campanha ou era campanha? Certo? Um promotor agiu de uma forma muito digna, chamou a pessoa e falou, olha, eu estou entendendo que você está fazendo campanha. Então,
Chegaram a um acordo, ele foi lá e retirou. Isso a gente tem feito. Esses dias tinha um edil aqui, um vereador, distribuindo um adesivo de um candidato que, por conseguinte, o número batia com o número do ano da eleição, certo? Nós estamos apurando... porque é esquisito, né? Nós estamos apurando porque é uma propaganda antecipada, né? Ao nosso modesto entender. Já encaminhamos para a Procuradoria da República Eleitoral e esse edil tem que tomar cuidado, que ele pode perder até o seu mandato, né? Por estar fazendo ilegalidade grande. Há uma linha tênue entre o que é certo e o que é o errado. E o candidato, ele vai nessa onda, né? Uma das coisas que não é muito comentado, para a gente finalizar, é a famosa prestação de contas. Né? Esta prestação de contas, ela está cada vez mais rigorosa na apuração da prestação. Tá? Tanto é verdade que vocês estão vendo aí alguns candidatos falarem, meu patrimônio é X. Há não, é X mais 1. Eles estão refazendo o valor do seu patrimônio, demonstrando cada vez mais o real, porque eles sabem que pode cair numa prestação de contas. Caiu numa prestação, impugna-se, tá? A posse. Aí o registro. Aí ele perde. E os dados, o sistema está cada vez mais casado, entrelaçado, né? Então, candidatos, partidos políticos têm que tomar bastante cuidado com isso. Marco Aurélio Nogueira é promotor eleitoral aqui em Uberlândia nessas eleições 2022. Muito obrigado pela disposição do senhor em falar conosco. A gente conta ainda muito, agora que a largada foi dada, a gente ainda conta muito com a contribuição do senhor aqui nessas eleições, viu? Muito obrigado, Danilo, sempre às ordens. Bom, e você de casa não saia daí, a gente faz um pequeno intervalo comercial e volta já já.